Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliette, eu sou professora de Ciências e Biologia e se você parou aqui no meu canal é porque você tem alguma dúvida relacionada ao tema, não é mesmo? Então a gente vai tentar tirar todas essas dúvidas e aprender muito mais sobre essa matéria que eu acho maravilhosa. Vamos lá? A aula passada a gente estava falando sobre a membrana plasmática, né? E aí a gente falou sobre a composição da membrana plasmática. Relembrando rapidinho, a gente falou um pouquinho sobre a membrana plasmática ser um mosaico fluido. Esse nome, mosaico fluido, ele foi dado, por cientistas em 1972. Não faz tanto tempo assim, né? Parece, mas não é tanto tempo assim, né? E por que a gente chamou de mosaico fluido? Porque essa bicamada lipídica com essas proteínas, ela forma uma camada que se movimenta, que não é uma estrutura rígida. Por isso esse nome de mosaico, formado por várias partes, e fluido, com bastante fluidez, certo? Faltou a gente falar sobre algumas características que existiam, alguns componentes que existem na membrana plasmática. Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Algumas células humanas e animais, elas podem ter na membrana plasmática uma estrutura chamada de microvilosidade. Vamos entender o nome para a gente não ficar desesperado falando que biologia é muito difícil. Micro, muito pequeno. Vilosidade significa que é uma estrutura vilosa, uma estrutura que não é reta, que é formada por digitações. Então, algumas células possuem essas microvilosidades que seriam como se fossem dedinhos na camada da membrana plasmática. Essas microvilosidades fazem com que algum tipo de composto químico caia no meio dessas digitações e não saia com facilidade. Então, essas microvilosidades aumentam a superfície da célula. Em vez de eu ter uma célula reta, eu tenho uma célula toda cheia de lombadinhas, e aí essas lombadinhas fazem com que substâncias entrem dentro dessas digitações e não saiam com tanta facilidade. Vamos pensar aí qual célula poderia ter tanta microvilosidade, né? Uma célula do intestino, por exemplo, né? As células da superfície intestinal, elas servem para a gente absorver o alimento, né? Absorver todos aqueles compostos de um alimento. Então, a gente vai ter a camada de dentro do nosso intestino todo viloso, todo cheio de células com microvilosidades. Por quê? Porque o alimento precisa cair ali e ele não pode ir embora. Ele precisa cair ali e ser absorvido, né? Se as células do intestino fossem retinhas assim, o alimento ia passar e embora. Então ele não pode fazer isso. E por isso a gente tem essas microvilosidades. O alimento cai ali, ele é absorvido por mais tempo, melhor absorvido, e depois ele vai embora, o que não foi absorvido, né? E aí vai para as outras partes ali do intestino. Glicocálix ou glicocálice. Que será que é glicocálix ou glicocálice? O glicocálix, ele parece uma árvorezinha na membrana plasmática. Você tem lá a membrana plasmática e você tem uma estrutura que parece uma árvorezinha saindo ali da membrana plasmática. Ele tem esse nome de glicocálix porque ele é formado de glicídios. E o que seriam glicídios? Glicídio é um carboidrato, né? É um tipo de açúcar. A palavra glicocálix significa casquinha de açúcar. E o glicocálix tem duas funções. A gente ainda não sabe muito bem quais são todas as funções dele, mas a gente sabe que ele tem duas funções importantes, tá? A primeira função importante do glicocálix é a proteção da célula. Então, aquela casquinha de açúcar serve para manter um ambiente da célula, um ambiente legal para ela trabalhar bem, sem problema nenhum. E a segunda característica do glicocálix é que ele atua como reconhecimento celular. A gente já falou que a célula ela tem função de reconhecimento celular, né? Então esse aí é o coleguinha aí que atua como reconhecimento celular. E como que ele faz isso?
Então a célula está ali e aí através desse glicocálix ele consegue se comunicar com a célula que está do lado dele, né, formando o tecido, e ele consegue saber se essa célula que está do lado dele é realmente a célula parecida com ele ou se é uma célula muito diferente da célula que ele está, né? E qual é a vantagem disso e como isso acontece? Ele não é formado por açúcar, então a composição de açúcar dele tem que ser igual à composição de açúcar do glicocálix da célula que está do lado. Ele consegue reconhecer isso e saber se é uma célula igual ou se é uma célula muito diferente. E isso é muito importante para células cancerosas, por exemplo. Então, se eu tiver uma célula ali que é anômala, que está causando aí, está formando um tumor, o glicocálix tem essa função de reconhecimento. Ele consegue reconhecer que a célula que está ali do lado não é uma célula igualzinha dele, e aí a gente pode ter uma rejeição a essa célula tumorosa, essa célula que está causando uma anomalia, né, que está se formando de uma maneira errada, e destruir essa célula posteriormente. Tá? Outra coisa que não é muito vantajosa, mas que pode acontecer, é quando a gente recebe um órgão transplantado. Quando você recebe um órgão transplantado, esse órgão não é seu. Então, as características celulares desse órgão não são as mesmas que as características celulares da minha célula, né? E aí, esse glicocálix do meu tecido, ele entra em contato com esse órgão transplantado e ele reconhece esse órgão transplantado como um órgão que não faz parte do organismo, do meu organismo, do organismo daquele indivíduo. E aí, aquele órgão começa a sofrer rejeição. E para isso não acontecer, quando uma pessoa é transplantada, ela recebe alguns medicamentos que vão diminuir o processo de rejeição daquele órgão, né? Alguns medicamentos que não vai deixar isso acontecer, que não vai deixar o seu organismo reconhecer aquela célula como se não fosse sua e tentar destruir essa célula, tá? Outro tipo de característica da membrana plasmática é que a membrana plasmática pode ter um tipo de botão que une uma célula na outra, né? Chamado de desmossomo. Os desmossomos parecem botõezinhos que se ligam formando uma célula unida, muito unida a outra célula. Isso existe muito em célula epitelial. Pele, né? Célula epitelial, ela tem uma característica. A característica é que elas são muito juntinhas, muito unidas umas às outras, para impedir, né, que substâncias entrem aqui pela minha pele ou saiam facilmente da minha pele. E para que as células fiquem unidas, elas têm esse botãozinho chamado de desmossomo. Outro composto aí que a gente pode encontrar muito parecido com os desmossomos são as interdigitações. As interdigitações também servem para unir as células, mas ela une de uma maneira diferente. Em vez dela unir como o botãozinho, que junta uma na outra, ela une como se fosse um quebra-cabeça. Então a gente tem uma pecinha de quebra-cabeça, essa pecinha de quebra-cabeça ela tem uma perfuração que encaixa só outra pecinha, não é? A mesma coisa é a interdigitação. A interdigitação faz esse formatinho que encaixa a outra célula para que ela fique unida. Então é isso, pessoal. Essas são as características da membrana plasmática. Na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre transporte de membrana plasmática. Como será que a membrana plasmática então faz essa permeabilidade seletiva? Como é que aí entram substâncias? Como saem substâncias de dentro da membrana plasmática? A gente vai estudar na próxima aula. Então, se você tiver interesse, é só clicar aí na próxima aula que a gente começa a falar sobre transporte de membrana plasmática. Então é isso aí. Se vocês gostaram da aula, clica ali no gostei, me ajuda bastante, coloca aí a sua pergunta, se você tiver um elogio também, coloca, porque eu adoro receber elogios como todos no mundo, não é mesmo? Se tiver alguma coisa que você ficou em dúvida, que você acha que pode melhorar, eu também vou receber isso de uma maneira muito bacana, não é pra ficar me xingando, tá? É só pra colocar coisas assim, construtivas, críticas construtivas, certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!